Madrugada de hoje, policiais militares prenderam um indivíduo que furtou em uma refrigeração na Avenida JK, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Thales Daniel Lopes, de 18 anos, foi preso após denúncias anônimas que havia um indivíduo furtando numa refrigeração. Os policiais depararam com a fechadura da porta de entrada do local arrombada, fato confirmado pelo proprietário, e constatou a falta de um ventilador e uma pasta usada para guardar documentos. Em rastreamento com as imagens das câmeras de segurança, os policiais localizaram na rua Serra Geral um indivíduo com as mesmas características do autor do arrombamento. Ele se encontrava próximo ao motel. Após ser abordado, ele foi identificado como Thales Daniel e, no primeiro momento, negou ser o autor do furto. Contudo, confirmou ser ele, inclusive mostrando o local onde escondeu o ventilador subtraído da loja. Thales foi preso, o perito da Polícia Civil esteve no local, realizou os trabalhos periciais e foi apreendida ainda uma chave de fenda que teria sido utilizada para arrombamento do estabelecimento comercial. Thales ficou à disposição da Polícia Civil na delegacia de Ipatinga. Noite passada, a Polícia Militar foi acionada no bairro Iguaçu, em Ipatinga, onde o idoso de 70 anos foi vítima de um golpe. Segundo o filho desta vítima, o indivíduo foi até a casa do pai dele, alegando que uma esteira ortopédica que ele havia comprado há cerca de 6 meses foi vendida por um preço acima do valor real e que iria estornar o valor pago a mais. Diante desta situação, o aposentado entregou o cartão da Caixa Econômica Federal, juntamente com a senha, para o criminoso, que, com o apoio de um outro comparsa, eles passaram várias vezes o cartão em uma maquininha e transferiram valores, totalizando aí R$ 9.175 em transferências, além de um saque no valor de R$ 1.000 em um banco 24 horas. Além desse cartão, foi entregue também um outro cartão de crédito do Banco Itaú, com o qual foi passado na máquina com valor de R$ 1.800. De acordo ainda com a vítima, os bandidos se encontravam em Fiat Siena de cor preta, cuja placa foi repassada à Polícia Militar. Policiais militares estão tentando identificar os autores deste golpe. Noite passada, policiais militares foram acionados no bairro Betânia, em Ipatinga, onde foi registrado o golpe da venda de veículo na internet. De acordo com um idoso de 64 anos, ele anunciou nas redes sociais a venda de um Corsa sedã de cor preta no último domingo, no valor de R$ 21.500. Apareceu um interessado que apresentou-se com o nome de Ricardo e falou para o aposentado que iria ficar com o veículo, que era para retirar o anúncio das redes sociais, pois um outro indivíduo iria verificar o carro. Apareceu aí a vítima de 23 anos que mora em Santana do Paraíso, que passou a negociar com o tal Ricardo nas redes sociais, num anúncio falso e também no WhatsApp. Esse jovem esteve na casa do aposentado e, depois de verificar o veículo, fez transferência de R$ 4.000 para a conta fornecida pelo Ricardo. Já confiante após ser ludibriado, ao receber a informação que iria ser transferido o veículo, a vítima fez mais uma nova transferência de R$ 4.000, totalizando R$ 8.000 o valor transferido para o golpista. Porém, o proprietário do carro, que não havia recebido qualquer valor, disse que só iria autorizar a sair do carro da sua garagem após o valor cair na sua conta bancária, o que não aconteceu. Depois dessa situação, os dois conversaram e acabaram descobrindo enganados pelo tal Ricardo. O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Policiais militares localizaram 2 suspeitos de assaltos praticados nos últimos dias na região de Ipatinga. Um dos casos foi registrado, conforme já informou a Itatiaia, na rua Serra do Mar, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, na noite da última terça-feira, onde uma vítima estava trabalhando em uma oficina quando foram rendida por 2 autores, um deles armado com facão. Eles roubaram uma motocicleta da vítima, além de um telefone celular. O outro crime praticado pelos suspeitos na madrugada de ontem, na rua Tito com a Avenida Geraza, tendo como vítima uma mulher de 60 anos de idade que teve roubado a bolsa com pertences pessoais e algumas contas bancárias. Os 2 autores se encontravam em um veículo Gol de cor vermelha e fugiram em seguida, levando os pertences da idosa. Em rastreamento, ainda na manhã de ontem, na Avenida Geraza, no bairro Canaã, houve outro assalto, tendo como vítima uma mulher de 41 anos. Ela contou à polícia que teve roubada uma aliança de ouro, depois que foi rendido pelos autores e um Gol de cor vermelha. Esse veículo foi localizado pela Polícia Militar durante rastreamento, abandonado na região do Morro Santa Rosa, área conhecida como Beijo da Égua. Esse carro havia sido furtado recentemente e foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. Durante as buscas dos policiais
policiais militares, pois havia os dois suspeitos identificados, Cleiton Vinícius da Silva, de 20, e o Marcos Vinícius Barbosa Silva, de 27 anos. O Cleiton acabou sendo localizado em casa. Ele se encontrava dormindo no momento da abordagem da polícia. No início, ele negou. Em poder dele, encontrada uma porção de maconha e um facão que foi utilizado em um dos crimes, além de uma jaqueta de cor escura, semelhante à que ele utilizava no momento do crime no bairro Jardim Panorama. Ele acabou sendo identificado como autor dos outros crimes, mesmo ele negando. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e autuado em flagrante. Durante continuidade das buscas, os policiais encontraram mais um suspeito, o Marcos Vinícius, localizado na Rua Bical, na região do Santa Rosa, em Ipatinga. Ele também, negando participação no crime, foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas como sendo um indivíduo que estaria segurando a arma de fogo no momento de um dos roubos. Marcos Vinícius, que encontra-se em liberdade concedida pela Justiça e deve cumprir medidas restritivas, como ficar em casa do período da noite, e é alvo da Operação Panóptico, foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Ipatinga. Tráfico de drogas registrado em Timóteo no fim da tarde passada, na Rua Dinamarca, do bairro Ana Rita. Policiais militares foram informados via denúncia unificada, DDU, que Nicélio Ferreira, de 44 anos, estaria envolvido com drogas em sua residência. Os policiais foram até a casa do denunciado, onde abordaram o Nicélio. Os PMs perceberam que o abordado estava com algo na boca e, ao ser questionado, ele acabou cuspindo 2 pedras de crack, que seria usuário de drogas e que teria mais entorpecentes na sua residência para o consumo. Os policiais entraram no imóvel, localizaram mais pedras de crack no quarto de Nicélio. Foram apreendidas ainda 2 máquinas de cartão de crédito, uma faca utilizada para fracionar entorpecentes e R$56. Os materiais apreendidos e o indivíduo encaminhado para o plantão da Delegacia Regional de Ipatinga. Um idoso de 76 anos acabou sendo preso em uma agência bancária quando tentava abrir uma conta com documento falso. Carlos Manuel Duarte, de 76 anos, foi detido pela Polícia Militar no centro de Iapu, na agência do Banco do Brasil. De acordo com informações dos funcionários, o idoso chegou ao local com a carteira de identidade e também com comprovante de imposto de renda, alegando que queria abrir uma conta bancária em nome de Moacir Soares de Oliveira. Os funcionários confiaram no documento e acionaram a Polícia Militar. Diante da situação, Carlos Manuel Duarte acabou confessando o crime, alegando que havia sido aliciado por um indivíduo conhecido como Rafael, em Caratinga, e que lhe ofereceu R$1.000 para que fosse aberta uma conta bancária na agência do Banco do Brasil, em Iapu. Ele pegou de Carlos uma fotografia 3x4 e montou em um documento falso de identidade em nome de um Moacir. Além do documento, entregou também um comprovante de endereço com o nome falso utilizado e um comprovante de imposto de renda. Todos os objetos foram apreendidos e o idoso, preso em flagrante, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iapu. Conforme já informou Itatiaia, os advogados contratados pela família de Caio Campos Domingues, de 38 anos, revelaram à imprensa que os suspeitos da morte de Caio Campos já se tornaram réus após a Justiça da Comarca de Timóteo aceitar a denúncia do Ministério Público. Luíde Silva Pires Martins, de 39 anos, que é a esposa de Caio Campos, é apontado como sendo a mandante da morte do próprio marido e que teria contratado o João Vitor Bruno Cora de Oliveira, de 20 anos, para a execução do crime praticado no dia 4 de abril no distrito de Lavrinha, em Jaguaraçu. Conforme vem acompanhando a reportagem da Itatiaia, Caio Campos foi morto a tiros quando saía de casa em companhia da esposa em uma Fiat Toro. Em um suposto assalto, o autor queria a bicicleta da vítima, porém acabou disparando a arma de fogo e em seguida fugindo juntamente com a Luíde, como tivesse sido obrigada a transportar o João Vitor. Porém, a Polícia Militar e a Polícia Civil descobriram que tudo foi uma armação para a morte de Caio, com o objetivo de obtenção financeira, já que a Luíde Silva estava precisando de dinheiro e teria planejado a morte do próprio marido para ficar com os bens. É que aponta os advogados contratados pela família de Caio Campos para ser assistentes da acusação. O juiz recebeu a denúncia, ou seja, tornou réu os dois autores, determinou a intimação deles para responder à acusação. Posteriormente será marcada a audiência de instrução e julgamento. A gente tem que parabenizar inicialmente a Polícia Militar, que fez as diligências preliminares, e posteriormente a Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios, o Dr. Gustavo fez um excelente trabalho de investigação, toda a sua equipe, onde chegou a apurar toda a dinâmica
desse crime, colhendo não só depoimentos, entrevistas, também colhendo imagens de câmeras, chegaram a corroborar essa autoria desse bárbaro crime no dia 4 de abril de 2023. Entre 9 e 9h30, onde a mandante, que já tinha 2 semanas, segundo o executor, foi ouvido por sistema de áudio e vídeo na delegacia, detalhou toda a dinâmica do crime, qual foi sua participação, como que foi planejado esse crime, qual forma, o que ele receberia por isso. Então, nesse dia, entre 9 e 9h30 da manhã, a mandante no Fiat Toro buscou o executor lá no bar em Cava Grande. 2 foram a Ipatinga, cidade de Ipatinga, comprar munições, já que o executor já tinha a arma calibre 38, que foi apreendida no inquérito policial. Foi a cidade de Ipatinga que comprou essas munições, retornaram para a cidade de Timóteo, onde a dupla chegou a uma loja de roupas, onde escolheram as roupas que seriam utilizadas no crime, calça jeans, blusa escura e um boné, até para mascarar a autoria dos crimes, utilizaram um boné para não ser pego por câmeras. Tudo isso foi filmado, colheram as imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos, foram entrevistadas pessoas que reconheceram os autores do crime, tanto a mandante quanto o executor que compareceram na loja, e que chamam muita atenção que o pagamento dessas roupas foram feitos no Pix do filho da mandante. Então isso foi tudo apurado pela Polícia Civil. Posteriormente a isso, a executora, a mandante, levou o executor para almoçar, deixou ele no local para almoçar, no bairro Novo Horizonte, retornou posteriormente, buscou ele, tudo com câmeras colhidas nas redondezas, as imagens. Posteriormente a isso, o pneu da Toro furou, eles pararam num posto de gasolina para remendar esse pneu. O executor entrou no posto de gasolina, fez uso de bebida alcoólica, retornou o veículo, tudo isso filmado. A mandante tentou remendar o pneu ali de alguma forma, de encher, não conseguiu. Compareceu a uma borracharia em Cava Grande, onde conseguiu fazer esse reparo do pneu. Foram entrevistados as pessoas que trabalhavam nos locais também. Todos eles confirmaram, reconheceram tanto o executor. Itatiaia Patrulha. De forma macabra, planejou tudo desde o início até quem seria estaria dirigindo o veículo, porque se o Caio estivesse dirigindo, provavelmente ele arrancaria após o anúncio do assalto fantasioso que ela programou. Assim o fez. A mandante deixou o executor, a proximidade onde é que tinha combinado onde é que seria o fantasioso assalto, foi buscar o Caio. Na hora que retornou com o veículo, foi anunciado o assalto e o Caio foi executado de forma fria ali naquele local. A mandante deu fuga pro autor, levou ele onde é que seria combinado, e inclusive combinou com ele de apagar as mensagens do celular. Isso tudo detalhado por ele na sua oitiva. Apagar as mensagens do celular, desfazer das roupas, desfazer da arma do crime que foi posteriormente apreendida pela Polícia Militar. E posteriormente essa mandante voltou para fingir que estava resgatando o Caio e levar para o hospital. Posteriormente a isso, a Polícia Militar e a Polícia Civil conseguiram apurar todos esses fatos e desmentir ela de todas as formas. Os pais de Caio Campos também falaram à imprensa. Arlete Aparecida Campos Domingues, de 55 anos, e o representante comercial Reuter Marques Domingues, 60 anos. Arlete lembra que tinha um bom relacionamento com a nora. A gente tinha uma boa, convivência. Ela falava que eu era a segunda mãe dela. A família toda abraçou ela. Nunca tivemos um problema sequer com relação à pessoa dela. A gente ficou muito assustado com o que ela fez. E meu filho foi uma pessoa que, quando ele fez 18 anos, dia 4 de julho, no outro dia ele foi para Belo Horizonte fichar. A vida dele é só trabalhar e cuidar dos 2 filhos dele, que era a paixão da vida dele. Inclusive a minha neta, que tinha, nossa senhora, a relação muito forte com ele. E o menino acompanhava no futebol, ele chamava ele de amigão, ô amigão. É tanto que o filho toda hora fala no pai fez isso, pai fez aquilo, foi uma coisa muito bruta. Ele foi campeão agora recente? Foi campeão e quando ele fez um gol, a primeira coisa que ele fez foi levantar a mão pro céu, oferecendo pro pai dele. Foi uma coisa muito difícil pra gente, da família, ela tirar a vida do meu filho. Eu acho que ele nem sabe por que ele morreu, ele nem sabe. A filha de vocês comentou com a gente no dia da manifestação que 2 dias antes do crime, acho que ela chamou a senhora. Eu fui lá, ela fez cappuccino pra mim, você entendeu? Tiramos fotos, subimos lá pro Mirante, ficamos conversando. Depois eles desceram, ela foi pra igreja, ele ficou lá em casa comigo até a hora da igreja terminar. Eu liguei para ela no dia que ela matou meu filho, liguei para ela conseguir uma consulta para minha mãe. Depois ela me ligou.
me chamava só de sogra. Ô sogra, eu conseguia consulta no dia. Não tinha nada. Ela demonstrou nenhum nervosismo? Nada. Não. Nada. Fria. Foi muito fria. Muito fria. E a relação dela falar que meu filho batia nela, Era mentira. era mais eu não fácil tinha ela bater coragem de nele fazer do que isso. ele nela. Ele estudou nas escolas, geralmente criança tem briga, faz com... Ele nunca brigou na escola, nunca. Se tivesse uma confusão, ele passava longe. Se tivesse alguém falando mal de alguém, ele era o primeiro a sair. Ele nunca. Ele era uma pessoa que muito sistemática, ele puxou o pai dela, que era muito sistemático, era trabalhar, inclusive... Ele detestava mentira. Mentira, não gostava de mentira, e ela vivia falando mentira. Era a única coisa que a gente sabe, que inclusive meus netos comentou com a gente, que eles discutiam muito porque ela discutia por causa dos tem errados que ela fazia. Aí ela falava com ela e ela continuou fazendo, continuou e foi até... A preocupação dele chegar era no ponto trabalhar de para adquirir as coisas, sabe, para os filhos. viajar. Ele era muito estudado. Ele era engenheiro, a formação dele? Ele é sistema de formação. Nada vai fazer meu filho voltar, mas eu quero que a justiça seja feita. Eles pagam o que ele fez por uma coisa banal. Ele não, se tivesse feito uma coisa muito errada para eles tirar a vida dele, só que ele morreu inocente, sem saber por nada. A reportagem da Itatiaia tentou ouvir as advogadas de Luiz, porém eles alegaram que só iriam se pronunciar após a verificação do que foi divulgado pela imprensa e contato com a cliente. Repórter Wellington Fred.